Ó, a gente tá voltando aí pra Rádio Jovem Pan pra mostrar a outra discussão do Augusto Melo na coletiva. Teve mais um desgaste ali com a imprensa. A gente, então, tá voltando, hein? De volta aí a Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. YouTube quase com 40 mil pessoas ao vivo aqui com a gente. E aí eu vou botar agora o outro desabafo do Augusto Melo, né? Aí foi uma discussão mais longa, tá? Eu não sei se vocês conhecem, ele me mostrou aqui o nome Salazar. Salazar, trabalhamos junto da Gazeta. Então, é da Gazeta. Teve ali um desentendimento do Augusto Melo. Primeiro, ele tem esse questionamento aí com o Vessone, que aí não foi tanto uma discussão. Foi ele questionando. Quem te falou? Quem te falou que tem um empresário aqui dentro? Quem te falou que ele frequenta o CT? Agora, com o Salazar aí da Gazeta, foi uma discussão um pouco mais longa e foi uma discussão mais forte. Então, eu esperei voltar pra rádio pra isso, pra todo mundo ver, escutar, né? Então, vamos agora colocar aí a discussão do Augusto Melo, outra discussão do presidente do Corinthians nessa coletiva de imprensa do dia de hoje. Vamos ouvir aí. Você falou de conversar sobre fatos. Eu queria voltar no assunto da WorkServe, a empresa de seguranças, porque queria que você explicasse que providência você deve tomar. A Versace, ela não foi paga, ela não teve nenhuma nota paga, né? De janeiro até maio, o Corinthians não pagou absolutamente nada para a empresa, isso dito pelo proprietário da empresa, em on, mesmo a Gazeta Esportiva. E a WorkServe, pelo que nós pesquisamos, ela não tem o CNAE, ela não tem a regulamentação para fazer esse serviço, para prestar esse serviço, e ela também não tem a licença da Polícia Federal para prestar esse serviço. E isso, conversando com especialistas, pode causar a interdição de qualquer local que funcionários desta empresa estejam trabalhando. É uma demanda do Marcelo Mariano, que é um homem da sua confiança, mas que tem gerado atritos. Todos os meus diretores são de minha confiança, não é só o Marcelo Mariano. Que tem gerado atritos com outros membros da sua diretoria. Eu queria então saber que providência o senhor deve tomar, até para proteger o Corinthians de não correr nenhum risco daqui para frente, e por que a Versace parou de ser paga desde que você assumiu a presidência. Bom, primeiramente eu cheguei de viagem, eu estou há mais 8 dias... Pode deixar com ele, Olavo, pode deixar com ele. Que eu quero fazer uma pergunta para ele também, porque ultimamente ele vem só investigando, ele se tornou um jornalista investigativo. Sim, sempre foi. Coisa que ele não fez na gestão passada. São Paulo também, já fui setor dos outros dois. Na gestão passada você fez? Também fiz. Então procura saber a empresa que trouxe o nosso patrocinador de Costa, se ela tem o KNAI. A ESE? Procura saber. Inclusive procurei sobre a agência que presta serviço. Você falou alguma coisa? Não, porque está tudo certo, presidente. Está tudo certo a empresa? Inclusive saiu na comissão. A Comissão de Justiça do Conselho Deliberativo emitiu um relatório dizendo que não há nenhuma irregularidade. Fui consultar, fiz exatamente o que o senhor falou. Apurei a comissão. Existe isso, doutor Patalhão? Aquela empresa que foi... Nós estamos verificando. Não, a Comissão de Justiça do Conselho emitiu que não há irregularidade, isso. não é o Salazar. Você tem que ver, você que jogou essas notas, você teria que saber de onde são essas notas, de quais departamentos, como foi o aumento, como eu já expliquei aqui agora há pouco numa pergunta. Eu acho que você deveria também entender primeiro antes de você jogar e aliás, você faz isso, liga para nosso assessor, vocês têm 2 horas que eu estou mandando, você intima. Também não é verdade. Também não é verdade. Jô, por favor, mostra o celular aqui. Se ele está mentindo. Todas as matérias que a Gazeta se ele está mentindo, vamos mostrar para ele também que ele está mentindo. Eu vi a sua mensagem. Então você não fala que não é verdade. Eu vi a sua mensagem ligando para nós, intimando que nós temos que dar satisfação para você. Estou solicitando uma resposta oficial, como eu sempre faço. Em todas as matérias que eu faço, eu solicito uma resposta do clube, como sempre. Normalmente eu dou 1 dia. Você jogou no ar do intermediário da VaideBet? Joguei no ar? Não, presidente. Eu publiquei uma matéria baseada no contrato. Você perguntou, posso responder? O senhor sabe que eu tenho o você perguntou e eu autorizei você ficar com o telefone. Mas eu lhe perguntei sobre a WorkServe. O senhor não está respondendo o que eu perguntei. Então você... Não, eu vou lhe responder. Vou lhe responder. Porque a mesma empresa que você falou do KNAI, eu falei para você, normal. Eu também, eu falei para o senhor, a sua... Se tem uma coisa que nós estamos fazendo aqui, Salazar, se tem uma coisa que nós estamos fazendo aqui é corrigindo todos os erros, você pode ter certeza disso. A coisa é muito transparente e muito limpa. Todos os erros aqui estão sendo corrigidos. Eu só não estou gostando da forma de você agir. Você manda para minha assessora de imprensa praticamente uma intimação. Ou você me responde isso que eu estou jogando para o ar daqui 2 horas. Você dá 2 horas para a assessora tentar saber de todas as coisas, porque senão em 2 horas você joga para o ar. Você joga para o ar e a gente tem que correr para se defender. Então só quero, eu nunca te neguei... O senhor está cometendo uma injustiça e não é verdade. Isso aconteceu ontem. Não, senhor, nós vamos ter que falar a verdade aqui. Eu sempre solicito
com um dia de espaço para respostas do clube, e o nome disso não é uma intimação, é uma solicitação de resposta e questionamentos sobre. Mas você fala, você tem 2 horas para me... Nesse dia houve uma situação atípica. Você fala que tem 2 horas para ela se identificar. 2 horas, assim como o clube também já nos solicitou, já fez demanda assim em cima da hora, presidente. Você está se tornando uma pessoa não grata, Salazar. Faça a coisa correta, você tem meu telefone. Eu sempre esclareci qualquer dúvida sua. Já teve coletiva aqui que não chegou jornalista a tempo porque fomos avisados em cima da hora. Essa situação atípica, ela acontece e aconteceu na nossa gestão, única vez. Na nossa gestão? Uma única vez. Na nossa gestão teve coletiva que vocês não foram avisados? Eu nem lembro se foi na sua... Falaram que faz 5 meses que eu não dou a coletiva, tá vendo como você está falando? Não, coletiva, não falei do senhor. Salazar, você sempre me ligou, eu sempre te falei a verdade. E eu sempre procurei... Como qualquer um. Eu só não gosto da maneira que você está agindo. Mas faça o seu trabalho que a gente vai responder e respeitar. Presidente. Eu não sou ditador, jamais, eu não vou cercear o trabalho de ninguém, sou contra isso, sempre vou te dar satisfação, sempre vou te falar a verdade. Se você está me criticando, eu vou te ouvir e vou corrigir. Crítica, não, eu sou um cara que eu sou um cara que eu corrijo, Salazar. Se eu erro, eu tenho que ter humildade de entender que eu errei, como eu assumi e corrigir. Agora, eu tenho que ser capacitado e tenho que ser profissional de corrigir. Eu não posso insistir no meu erro. Perfeito. De boa. Se você tem uma matéria para soltar, dê um espaço maior para a gente poder te responder. Como eu sempre faço. Não, você não fez. Eu vi a sua mensagem. E dessa eu vi sua mensagem de você dizendo 2 horas. Mas enfim, vamos entrar na sua pergunta. Tudo bem, enfim, vamos lá. Tá? Vou te respeitar. Eu só acho que você deve mudar a sua postura daqui para frente. Ligue para a gente, dê um prazo maior. Se você tem alguma notícia que você quer publicar para saber se ela é verdade ou não, pode nos ligar que nós vamos te passar. Sim, nós estamos aqui, é dever nosso, é obrigação nossa. Vocês que têm o microfone, vocês que trabalham na televisão, vocês têm o poder de passar essa notícia para o corintiano, que para nós seria ótimo isso. É através de vocês que chega a notícia para o torcedor. E é isso que eu quero. Eu quero trazer o torcedor para que ele possa acreditar na gente, para que ele possa nos ajudar, e ele vai tirar o Corinthians dessa situação. Então, a gente nunca vai te negar nenhuma informação, como eu nunca neguei. Ao contrário, entendeu? Eu cheguei agora, estou entendendo do que aconteceu, como eu já expliquei, existem 2 empresas, né, que foram trocadas, tem aumento de funcionários, fui criticado por abaixar o preço do título para que a gente possa trazer mais famílias para dentro. Hoje a gente arrecada, se eu não me engano, mais de 300 mil reais de associados, quer dizer, aumentou a receita. Então tudo isso a gente trabalhando para buscar receita, porque o nosso clube não é sustentável, você sabe. Sim, então eu tenho que trazer o sócio. Eu sou do tempo que nós tínhamos 100 mil sócios ali dentro, que eu tinha que pedir licença para molhar o pé. Pô, isso era maravilhoso e o Corinthians não era o que é hoje. Por quê? Porque hoje se tornou comercial, a coisa se tornou... hoje o Corinthians é muito grande. Então eu acho que a gente quer fazer a coisa para o corintiano, a gente quer fazer o bem, a gente quer trazer receita e a gente está sendo cerceado disso. A gente está sendo praticamente enforcado para que a gente não faça isso, porque não querem o bem do Corinthians. Então, você pode ter certeza, ninguém está trocando uma empresa boa por uma pior. A gente sempre está trocando uma empresa boa e com uma condição financeira melhor. Que é isso a nossa obrigação, é essa meta que nós estamos cobrando da diretoria, Salazar. Então, vamos entender melhor o caso. A gente vai te explicar isso para você publicar realmente o que é verdade, o que é mentira. Você pode ter certeza, se você tiver certo, eu vou corrigir. Se você tiver errado, você vai pedir desculpa, pode ter certeza disso. E é isso que a gente quer. E o que você tiver, qualquer dúvida, Salazar... É o Augusto Melo nessa discussão aí com o Salazar... Agora, ele levanta um ponto que o Vamp também levantou. Será que o rigor da mídia com o Augusto Melo tá igual ao rigor que tinha com o Duílio, com o Andrés, com a outra gestão? Aí é uma pergunta, porque eu não sei, tá? Eu vejo isso pelo Flamengo. Flamengo tem jornalista que hoje em dia é um gatinho, porque recebe mensagem de Marcos Braz, porque janta, porque almoça. Tem um bando de jornalista lá que não faz nada que seja contrário. Vocês acham que pode ter tido isso na gestão Andrés, na gestão do Duílio? Porque ele fala, hoje você é investigativo, né? Agora, lá atrás, com a outra diretoria, não era. E ele, será que tá tendo um amadorismo do Augusto Melo aí, Piperno? Porque eu acho que ele tá querendo falar muito. Nenhuma diretoria revela tudo o que acontece dentro do clube. Se revelasse, estavam perdidos, né? E o Augusto Melo tá aí falando, são 4 milhões de empréstimo. Tem a situação da empresa, me liguem, falem comigo. Será que ele tá sendo amador? E outra,
Há uma diferença, na opinião de vocês? Bruno também, que você conhece muito aí a mídia de São Paulo. Tem uma diferença? A mídia hoje está mais rígida com Augusto Melo do que era com o Andrés e do Ilho? E não só o Andrés e do Ilho, né? Com todos os presidentes da oposição. Eu acho que é uma diferença fundamental dele em relação aos demais. E todo mundo criticou as gestões anteriores do Corinthians, que foram péssimas, né? Péssimas. Um desastre. O Corinthians está virando um clube cada vez mais problemático por consequência desse ciclo que veio de pelo menos uns 10 anos para cá. Agora, diferente dos demais, me parece que ele é o primeiro que quer se tornar um ombudsman, né? Então ele quer também comentar o papel da imprensa, apontar o que ele considera erros e acertos, enfim. Isso não é o papel dele. E veja, repito, primeiro, quem perdeu o dito maior contrato da história foi ele, não foram os anteriores. Quem está dizendo, como ele falou hoje, numa entrevista, olha, o sujeito emprestou dinheiro, mas eu não sei se tem juros, se são menores, como é que é? É ele. Quem vem para a televisão fala que Mateuzinho era um jogador muito cobiçado pelo Corinthians e tal, é ele. Quem perdeu o... Veja, a história do Veríssimo, do próprio Mateuzinho, que veio para São Paulo, treinou uma semana sem poder, sem ter negócio fechado. Aí o Flamengo chamou de volta, aí ele foi contratado depois. Então, ele tem uma sucessão de erros. E, repito, ele perde a oportunidade de dar esclarecimentos melhores. Ele poderia estar falando, olha, a direção anterior afundou o Corinthians, o endividamento era esse, deixou um monte de dívida para a gente pagar com empresário que agora está com a faca no pescoço. E mais, se a gente não contrata dinheiro, se a gente não contrata jogadores e empresários que estão colocando a faca no pescoço da gente, essa faca vai acabar cortando o pescoço e não só furar, porque tem isso também. O empresário não está emprestando dinheiro para fazer como faria o nosso Vampeta, uma ação filantrópica, né, Vamp? Ninguém tá fazendo isso. O cara, se ele empresta o dinheiro, a compensação dele vai ser empurrar algum jogador para o clube. E às vezes algum jogador que está encostado aí. Quer dizer, não foi ele, por exemplo, da desastrosa operação com a Taunsa, né, que trouxe o Paulinho, mas deixou toda a conta para o Corinthians pagar. Ele não fez esse tipo de coisa. Só que ele perde a oportunidade de dar melhores esclarecimentos também em relação a isso. Então não adianta ficar batendo boca com a imprensa, porque esses jornalistas que foram lá, por tudo que a gente já viu e leu, foram lá para fazer o papel de cada um, ou seja, perguntar. Agora, não cabe a ele querer ser o ombudsman dessa rapaziada. Bruno. Então, na última gestão teve muito questionamento, sim, por parte de jornalistas. Eu não posso falar por todos, né? Mas teve, sim, até essa questão do Paulinho que foi lembrada aqui, da empresa que ia bancar e sumiu. Foi uma coisa que foi muito falada, da parte financeira do clube, isso aconteceu. Eu acho que o Augusto, ele tem muita dificuldade ainda de entender... onde ele está. Claro que ele sabe que ele é presidente de um grande clube, mas eu acho que ele ainda tem muita dificuldade assim, para falar, para entender as questões que estão acontecendo. Eu acho que ele devia ir para essa entrevista assim, com mais respostas prontas. Ele ficou, em alguns momentos, deu para ver que ele ficou meio perdido, e cuidar da política. Eu estou falando bem pragmaticamente. Tem duas coisas que no futebol, e uma acaba sendo ligada à outra, que acabam complicando uma gestão. O resultado de campo é sempre muito complicado, quando um time grande perde, e na parte política. E aí, quando você não está bem politicamente e o time começa a perder, aí começa a aparecer tudo. E aparecem denúncias todo dia e questionamentos, porque sai do clube, porque na política ele está ficando sozinho. Se é um presidente com mais força política, tem coisa que não sai de dentro. Pode acontecer um monte de coisa, mas tem coisa que não sai de dentro. Então, o que vem a público, a imprensa vai repercutir. Então, eu acho que na parte política ele está com muita dificuldade e as coisas vão continuar saindo toda hora. Porque se ele tem muita gente no clube que não está com ele, as coisas vão sair. E na política ele tem falhado bastante, né? Na política, em 5 meses, ele perdeu quase todo o apoio.
Então, se ele tivesse um apoio político maior, independente de qualquer bobagem que a gestão tenha feito ou de qualquer coisa que possa ter acontecido, não sairia tanto publicamente, né? A falta de apoio político faz com que as coisas venham a público e a imprensa vai repercutir o que vem a público. E aí, né, a gente está falando do Augusto Melo. O Augusto Melo, ele falou sobre a credibilidade. Olha, o Vampeta já pegou o Max Viril Premium dele, e a gente vai falar do Augusto Melo agora, porque ele fez uma declaração sobre a credibilidade do Corinthians, que é óbvio que a credibilidade do Corinthians fica abalada com essa ruptura do seu patrocinador master. Vamos ouvir o que falou Augusto Melo sobre a credibilidade do clube com novos patrocinadores. Solta aí, Kaique. Outras empresas procuram o Corinthians e quais as garantias que o Corinthians tem de poder passar credibilidade para essas outras empresas depois de tudo que aconteceu? Obrigado. A credibilidade, ela continua, que já estou sendo procurado. Eu acabei de chegar de uma viagem justamente com isso. Fui lá falar com empresas, fui conhecer clubes, fui ver gestão, fui ver planejamento, para que eu possa também trazer para dentro do clube, assim como eu fiz na minha campanha, fui conhecer alguns clubes, entender a metodologia deles de trabalho, para que eu possa implantar aqui dentro. Eu sou um cara que eu procuro aprender a cada dia. Com 60 anos de idade, eu sempre vou estar aprendendo. Sou um cara humilde, sou um cara atencioso, falo pouco, ao contrário do que falam, né? No começo eu falava demais, agora eu não falo, então não entendo qual o meio termo disso. Uma hora fala demais, outra hora não falo. Eu falo o necessário, eu falo a verdade, eu olho no olho. Vocês sabem, eu nunca neguei nada, nunca deixei de atender ninguém. O Corinthians está cada dia mais com credibilidade com essa gestão, porque é uma gestão limpa, uma gestão transparente, uma gestão que quer o melhor para o Corinthians. É uma gestão que a gente trabalha dia e noite, 100 horas. Ontem, reuniões até meia-noite, sábado o dia inteiro, largando família, eu e toda a minha diretoria. Sexta até 1h da manhã, sábado o dia inteiro, à noite. Tudo isso em prol do Corinthians, isso vocês não vê. Mas toda essa diretoria que hoje acredita nessa gestão, que acredita no Corinthians e que está mudando o Corinthians, está colocando o Corinthians de novo na sua rota, no tamanho que ele é, da onde ele nunca deveria ter saído e tirando da onde colocaram ele. Então o Corinthians cada dia mais tem credibilidade. Tivemos algum problema sim, e eles sabem disso, por isso que eles estão fazendo todo esse away com vocês na rede social. Eles sabem que o Corinthians ganhou a credibilidade de volta, tem grandes contratos que pode ser feito. E eles tentam, de uma certa forma, prejudicar para que essas empresas sérias que estão voltando ao Corinthians pela sua credibilidade, para que elas se afastem. Vocês viram o caso do Mercado Livre, que a gente vinha trabalhando há muito tempo. Uma empresa seríssima, uma das maiores do mundo, que até criticavam, tem espaço na camisa, mas vocês não sabem o que está acontecendo. Aí vem um opositor daqui de dentro que perdeu a sua regalia, perdeu sua mordomia. Até nós aqui, até a diretoria coloca dinheiro do seu bolso. Coisa que eles nunca fizeram. Então você imagina, né? 16, 17 anos, 20 anos aqui nessa diretoria, você imagina o que eles perderam, né? Hoje eles têm que entrar dentro do clube social e pagar estacionamento assim como eu paguei mesmo. Olha aí, ó. É o Augusto Melo, a gente vai estar voltando já aí pra Rádio Jovem Pan. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. O Augusto Melo, eu acho, às vezes eu percebo que ele pode até ter uma boa intenção, mas ele às vezes ele se perde, porque ele fala, Corinthians hoje tem mais credibilidade. Não tem mais credibilidade. Faça por onde para que o Corinthians tenha mais credibilidade. Mas hoje o Corinthians a cada dia tem menos credibilidade. Só que ele diz, agora a gente tem mais credibilidade. Eu não duvido não que ele trabalhe até 1h da manhã, que ele trabalhe com a diretoria dele, mas por enquanto não está surtindo efeito. E outra, você acredita, Vamp, que pode ter uma boa intenção, mas ele pode não ser profissional? Será que é um cara que pode ter uma boa intenção de melhorar o Corinthians, mas não é profissional na gestão e pode ter que ir ganhando isso aos poucos? Ou não, já dá pra dizer que é incompetente, ponto? Não, eu digo, você vê aí um clube centenário como o Corinthians, cara, uma nova gestão aí que era oposição, virou situação, e tem 5 meses de mandato, hoje é quanto? Hoje é 10? 5 meses, 10 dias... É muita coisa para você ser responsável por uma dívida de 2 bilhões, né? Mas ele pode ser melhor assessorado, melhor orientado, né? Pô, Transferban aí, você acabou de falar, Transferban, né? A compra do Garro, do Félix Torre, do Mateuzinho, tudo.
E tá aí essa confusão toda aí de situação, oposição, presidente do conselho de olho em tudo, o Tuma, torcida apreensiva, classificou em primeiro na Sul-Americana, não era mais do que obrigação, com o grupo que se desenhou ali. Campeonato Brasileiro, joga amanhã contra o Atlético Goianiense, na zona de rebaixamento, e tem essa fumaça toda, né? Então, quer dizer, diretores que assumiu que ia ajudar, não tem nem 5 meses de mandato, já pediram demissão. O Alba, eu não lembro de todos os nomes, né? O Rubão, Alba e mais um lá, que ele apareceu outro dia na televisão, que era o financeiro, né, Bruno? O Rosalá Santos. Rosalá. Quer dizer, pô, muito obscuro. Muito difícil. Piperno, você acredita que ele possa ter boas intenções, mas não seja profissional, seja despreparado? Ou não? Ou tá tudo errado, na tua opinião? Não, ele errou muito até agora. E, indiscutivelmente, ele e também parte do grupo que o apoia, eles falam demais, né? Falam que não deviam falar. Como é que é a história lá, mesmo que não ia ter comissão nenhuma, por exemplo, nesse contrato aí, nesse contrato com a Vaidbet? Então, falam um monte de bobagem e, obviamente, isso fica anotado. Eles vão ser cobrados por isso depois. E sem contar o seguinte, eu insisto nisso, quer dizer, além das questões éticas que acabam levantando muitas suspeitas e muitas dúvidas, e a gente não sabe se já é possível apontar o dedo para essa gestão no caso de desvios éticos, e nós não temos ainda comprovação alguma, a não ser o fato de que o Corinthians foi prejudicado, repito, o Corinthians foi o grande perdedor, né, da saída do seu grande patrocinador. Fora isso, há sim muitos erros de avaliação. O Corinthians continua jogando dinheiro pela janela. O Corinthians deveria aproveitar eventos como esse, uma coletiva como essa, em que toda a imprensa está lá para falar o seguinte: olha, a partir de agora, nós vamos apertar o cinto. Nós estamos devendo mais de 2 bilhões de reais. É verdade que 90% dessa dívida ela foi herdada. Nós fizemos investimentos infelizes em jogadores que não estão à altura do Corinthians, ou pelo menos, se estão à altura, nós gastamos muito, mas nós não vamos mais gastar. Torcedor, agora você vai realmente ter que se contentar com um período de vacas magras. O clube não tem mais de onde tirar para ir para o mercado e fazer investimentos. É isso. Então, ele também não passa em momento algum essa impressão de austeridade, de ter que falar a verdade para o torcedor. É muito mais cômodo, bonito, idílico, chegar para o torcedor e falar: não, os bons tempos estão de volta. Isso é mentira. Como bons tempos estão de volta? Quer dizer, não dá para prometer o paraíso, esse tipo de coisa. A única coisa que um gestor honesto do Corinthians poderia fazer em relação à promessa é falar: olha, nós vamos trabalhar para tirar o clube do fundo do poço, porque essa é a situação de quem deve mais de 2 bilhões de reais, a maior dívida que qualquer clube do Brasil já contraiu até hoje. É meio surreal essa situação do Corinthians, né? A gente vai falar ainda de seleção brasileira. Vamos falar do Endrick, tá? Já aí pela seleção brasileira. O que foi? Tem berço. Tem berço o quê? O Endrick. Olha ele. Ele tá todo felizinho, velho Vamp. Tá todo felizinho, o Fábio Piperno.